Olá, mulheres! Tudo bem com vocês? Estou aqui diretamente dos estúdios da Brothers TV gravando mais um podcast Elas por Elas, um podcast só delas. Estou falando aqui da cidade de Bauru. Tá um pouquinho frio aqui, hoje deu uma esquentadinha e hoje eu tenho uma convidada super especial, uma convidada linda, nossa, uma lindeza, gente. Eu tô chique hoje porque eu tenho uma modelo aqui comigo. Daqui a pouco vou apresentá-la para vocês, mas quero me apresentar primeiro. Talvez você está chegando aqui a primeira vez, não me conhece, né? Está entrando agora para assistir nosso podcast. Bom, eu sou a Roberta Rodrigues, eu sou pedagoga, sou escritora. Tenho aqui alguns dos meus trabalhos, alguns dos meus livros para mostrar para vocês. Então, vou começar do meu primeiro livro. Meu primeiro livro se chama Depressão Aconteceu Comigo, uma experiência de fé. Aqui eu conto um pouco da história da minha vida, a trajetória da minha vida e o que eu aprendi através da depressão. Eu já passei por isso. E eu levei 15 anos escrevendo esse livro para colocar tudo que eu aprendi através da depressão. Então, é um livro muito lindo, é a história da minha vida, mas também é uma história de estudo mesmo, um estudo sobre a depressão, por que é que nós podemos ter depressão e o que nós devemos fazer para combatê-la. Aqui eu conto o meu relato, né? Claro, o que serviu para mim. Mas eu tenho certeza que é um livro que pode ajudar você também se você estiver passando por essa fase, tá bom? Escrevi alguns livros infantis, na verdade tenho escrito mais livros infantis, porque como pedagoga e mãe, né, tenho 3 filhos, eu aprendi muitas coisas, a gente aprende muitas coisas com os filhos, né? E esse livro aqui, A Menina que Não Gostava de Ir à Escola, não sei se a filhinha da minha convidada passa por isso ou já passou, mas acredito que todas as crianças têm aquele período de que elas não querem ir para a escola, e a minha filha passou por isso. E ela teve que aprender uma grande lição de vida também. Ela conheceu uma criança que não podia ir para a escola porque tinha um problema de saúde. E essa criança ensinou uma grande lição para ela. E ela aprendeu como é importante, como é uma dádiva de Deus poder acordar todos os dias com saúde, com vida e poder ir para a escola. Então, é um livro muito lindo e também de muito ensinamento. Esse livro aqui, A Lagarta que Sofria Bullying na Escola, é um livro que eu escrevi também de uma menina que estava passando por bullying, uma menininha da minha família, e ela pediu para mim, escreve um livro sobre bullying. E eu escrevi esse livro para ajudar a minha sobrinha, mas também para ajudar as crianças que estão passando por bullying. Nesse livro eu ensino as crianças a não fazerem bullying com as outras, mas se elas estiverem passando por bullying, que elas combatam o bullying, que elas digam não ao bullying, que elas se sintam especiais, porque todas as crianças são especiais, não importa como elas são, tamanho que sejam, se é gordinha, magrinha, não importa a cor, classe social, todas as crianças são especiais, nós todos somos especiais, nós fomos criados por Deus para uma missão nessa terra, todos temos um desígnio aqui nessa terra. Então, aqui, essa lagartinha que se sentia um nada, que se sentia que não era importante, ela descobriu que ela é muito importante também para o ecossistema. Então, esse livro aqui é um livro lindo para ensinar as crianças sobre bullying e sobre amor próprio. Também escrevi um livro sobre essa gatinha, que se chama Gatinha Marie, minha gatinha Marie, que na verdade é a minha filha contando a história de como ela encontrou essa gatinha durante a pandemia. A gatinha estava abandonada ali no lixo e ela levou a Marie para casa. E naquele período de pandemia, no qual ela não podia brincar com as crianças, estava se sentindo sozinha, a Marie trouxe muita alegria, muito companheirismo, muita amizade para minha filha e para nossa casa. Então, é um livro também muito lindo. Tenho certeza que sua filhinha ia amar todos, viu? E meu último livro infantil é esse aqui, Pedro, Menino do Coração Nordestino. Aqui eu conto a história de um menino que, na verdade, já tem 19 anos. Ele mora aqui na cidade de Bauru. Ele tem uma cordeuteca aqui na nossa cidade. Cordeuteca, para quem não sabe, é uma biblioteca de cordéis. Ele tem mais de 3.000 títulos de cordéis. O Pedro é um menino apaixonado pelo Nordeste, pelo povo nordestino. E aqui eu conto a história do Pedro, mas também eu conto a história do povo nordestino, né? Um povo sofrido, um povo resiliente, mas um povo lindo. E eu falo um pouco sobre o nosso Nordeste, sobre os cordéis. Então é um livro bem brasileiro, bem nordestino, que vale a pena também ser lido. E meu último lançamento
Foi esse aqui que, na verdade, não é apenas um livro, mas uma coletânea com 30 histórias de 30 mulheres. Mulheres que transformam. Aqui eu conto histórias de mulheres reais, mulheres que foram entrevistadas por mim, e eu escrevi as histórias delas, mulheres que passaram por luto, por traumas, por abusos, mulheres resilientes, fortes, corajosas, que venceram através da força interior, da fé. Um livro assim de histórias lindíssimas e impactantes, que vale a pena ser lido também. E hoje eu tenho aqui uma mulher super forte, super impactante. Nós temos a alegria hoje de receber essa convidada que representa a força dos sonhos persistentes, né, e o brilho, né, de quem jamais deixou de acreditar em si mesmo. Eu falei aqui sobre acreditar em si mesmo e a gente tem que acreditar em si mesmo. Se a gente não acreditar, quem que vai acreditar na gente, não é verdade? Ela é natural de Lençóis Paulista. Lençóis Paulista é aqui pertinho, do ladinho de Bauru, coladinho aqui da nossa cidade. É Larissa Fugagnoli. Tá certo? Fugagnoli. Isso mesmo. Ela carrega em sua essência uma simplicidade, mas também um amor pela sua família e uma fé inabalável. Elementos, né, que sustentam a sua caminhada como modelo. Ela é influencer digital e apresentadora. Olha que chique, eu tô falando com uma apresentadora, gente. A Larissa começou a sua trajetória no mundo artístico muito cedo. Ela tinha apenas 3 anos de idade, olha que coisa linda. Quando ela já se encantava, né, nos concursos e castings aqui da região. Mesmo sem grandes recursos financeiros, ela e sua família jamais desistiram. Mas aos 15 anos, eles tentaram expandir as oportunidades, indo para a capital, mas a realidade bateu forte, ela vai contar tudo para a gente. E o sonho, por um tempo, precisou ser adiado, mas nunca foi esquecido. A vida seguiu outros caminhos, a Larissa se casou, chegou a filhinha, né, as responsabilidades que muitas vezes fazem com que as mulheres deixem os próprios sonhos de lado. Mas foi justamente nesse momento que o improvável aconteceu. A Larissa começou a compartilhar, né, o seu dia a dia no Instagram, sem grandes pretensões, e a autenticidade da sua comunicação tocou as pessoas de uma forma que nem ela mesma imaginava. Com o tempo, né, o seu conteúdo ganhou proporção, engajamento e respeito. E hoje ela tem mais de 12 mil seguidores. Olha, e um conteúdo que às vezes chega a alcançar mais de 183 mil visualizações. Olha que top. Isso tudo fruto, né, de um trabalho consistente, verdadeiro, feito com muito amor. Um dos marcos da sua virada profissional foi a parceria com a ProHall Cosméticos, que é uma empresa nacional de produtos capilares profissionais, que não só acreditou no potencial da Larissa, como também a presenteou com um novo título. Gente, olha, ela é apresentadora oficial da marca. Há quase 3 anos já, a Larissa vem crescendo nesse papel, levantando informações, beleza, autenticidade, nos palcos e também nas telas. No palco, né, ela tem uma oratória envolvente, a gente vai saber hoje, né? Ela tem essa presença forte, né, que faz com que é impossível ignorar a Larissa. Nas redes, ela transborda carisma, verdade, valores, e seu objetivo vai muito além da estética. Ela quer agregar valor, gerar confiança, inspirar outras mulheres a também acreditar nos seus processos e nos seus sonhos. Então, hoje, a Larissa vive aquilo que por muito tempo ela parecia impossível. E é com muita admiração, né, que nós convidamos a Larissa para contar a história dela. E ela vai mostrar que esse sonho de criança que se tornou realidade foi tudo graças à sua fé, coragem e propósito. Não é verdade, Larissa? Seja muito bem-vinda ao nosso Elas por Elas. E estou assim, muito feliz de receber você. E obrigada por você ter aceitado o nosso convite. Uau, eu tô emocionada, viu? Eu falei, meu Deus, eu não sabia que era tudo isso, tá né? Vendo? A gente não para pra Fiz pensar, um resuminho, hein? Meu Deus, muito obrigada. É um prazer imenso estar aqui, poder dividir a minha história com você, né? E com vocês, né, sim, mulheres. Sim. E estou emocionada. Que bom, com que essa bom. introdução. Que bom. Fico feliz. Eu contei aí um pouquinho da sua história, que eu li, né? Mas agora eu estou te conhecendo pessoalmente. Sim. Então, estou muito lisonjeada por você ter aceitado nosso convite. E vamos para as perguntas. Vamos começar.
Deixa eu respirar aqui, porque olha... Respira, toma uma aguinha. O coração já acelerou. Que bom. Larissa, você começou sua carreira com apenas 3 anos de idade, né? Sim. Eu quero que você conta como que foi isso. Eu comecei muito novinha, com 3 aninhos. Não sabia nem o que estava fazendo. Imagina, eu brinco que eu não sabia nem andar e eu já estava desfilando. Que belezinha. Então, com 3 aninhos eu já consegui a minha primeira agência, né? Meus pais me levavam junto com a minha tia para poder participar de desfiles, fotos. Então, eu cresci fazendo meio, isso. Né? Uhum. Eu cresci com 3 aninhos de idade, já estava eu lá. E tem fotos e tem vídeos, que eu tenho 7 tias, contando 7 mulheres, né? Já fora pensou? Os meninos. Então, assim, as minhas tias, elas preparavam, assim, a sala da minha avó cheia de roupa. Para você e desfilar. eu desfilando. Ai, que coisa então, linda. eu não sabia nem andar direito. Então, assim, eu cresci nesse meio. Que legal. Sempre amei. Comunicação sempre fez parte da minha vida. Que bom, né? que bom. E foi assim. Então, eu fui crescendo, participando de desfiles, de campanhas em Lençóis, na região, até mais ou menos os meus 16, 17 anos. Uhum. Mas aí que começou a ficar tudo muito difícil, né? Sim, então, eu sim. venho de família muito simples. Uhum. Então, nós não conseguíamos ir para São Paulo ficar bancando tentar, isso. para tentar algo maior. Era muito difícil, era tudo muito caro. É verdade. Então, eu participava de castings que ia para Lençóis, sabe? Aí eu participava desses castings, participava desses concursos, e aí passava, ganhava, chegava no final, precisa agora ir para São Paulo. Aí ficava difícil. E começou a me frustrar. E não era muito. só ir, né? Tinha que ir, ficar não. lá. Porque normalmente esses castings, né, eles te dão uma estrutura, eles Sim. falam, olha, é aqui para você ficar, mas o valor é tanto. Exatamente. E não tinha como, né? Não era fora da nossa realidade sim, isso. Sim. Então, eu comecei a trabalhar normal, comecei a trabalhar no comércio. Tocar a vida. Mas nunca deixei de lado. Sim. Sempre fiz os meus trabalhos, sempre lá fotografando. Até que, quando eu estava com os meus 18 anos, eu conheci o meu marido, começamos a namorar e com 22 anos eu casei. Olha só. Casei, engravidei logo em seguida da minha filha, da Manuela, que hoje já está com 7 aninhos de idade. E aí eu falei, bom, agora eu acho que eu não vou mais trabalhar. Mãe, cuidar da família. Né? Uhum. Vou cuidar da minha família. Meu marido sempre foi muito apoiador. Então, ele sempre foi um homem que sempre me colocou pra frente. Nunca foi aquele, não, você não vai fazer isso, não vai fazer aquilo. Sempre te incentivou. Muito, muito. Então, você quer? É legal pra você? Então, vai. Você precisa de ajuda? Quer que eu vou com você? Quer que eu te leve? Então, ele sempre me apoiou muito. Bom. Mas eu falei, primeira filha, as coisas mudam. Eu falei, não. Abri uma loja de semijoias. Na minha casa mesmo, online. Entramos na pandemia também, que aí bagunçou acho que todo mundo, né, Rô? Verdade. E aí eu falei, bom, não vou trabalhar mais com isso, vou abrir minha loja de semijoias. Minha irmã me auxiliou junto comigo, minha filha pequenininha, mas eu fazia fotos pra minha loja, continuava fazia fazendo. vídeos pra minha loja. Mas aí que o Senhor falou, peraí, você tá achando que você vai deixar o seu sonho na gaveta? Aí que começou tudo a fluir. Olha que lindo. Aí as coisas começaram a fluir. Aí eu comecei a trabalhar mais. Aí eu senti a necessidade de começar a postar no Instagram. Mas meu foco nunca foi ser influenciadora. Nunca foi isso. Nunca quis mostrar minha vida. Tá. E até hoje, apesar de mostrar, eu mostro muito. Você não quer mostrar sua vida pessoal, né? Eu mostro muito pouco, Rô. Perto de tudo que eu vivo, eu tiro só aquele, acho que aquele 5%. Verdade, eu faço isso também. E publico, sabe? Porque hoje precisa, o meu trabalho precisa, verdade. Né? Então, eu comecei a postar no Instagram. Aí que o negócio começou. E você começou a postar o seu dia a dia? Não foi nem meu dia a dia. Não, foi sobre a meus loja trabalhos, mesmo. O meu trabalho. Porque aí a loja começou a ficar de ladinho. Entendi. Quando começou a fluir, eu não dei conta. Eu falei, opa, peraí, eu não vou conseguir dar conta da loja, do meu trabalho como modelo, influenciadora. Você voltou, então, a fazer modelo mesmo. Isso, aí eu voltei a trazer mesmo a minha profissão, que é o meu amor mesmo, que é pela comunicação, por fotos, enfim. Então, eu comecei a deixar de lado e me dedicar mesmo
a minha família e a minha profissão como modelo, como influenciadora. Mas como modelo, não vou mentir, não, que influencer pra mim nunca foi meu meio. Mas eu caí muito de paraquedas nisso. A hora que eu vi, já tava lá. Eu já tava mergulhada já. Falei, bom, agora não tem como eu sair daqui. Verdade. E aí foi fluindo, continuei trabalhando, participei de várias campanhas super legais, Melissa, participei de várias coisas aqui em Bauru. Top. Vários concursos, em Lençóis também em 2013, eu ganhei o Rainha da Facilpa. Olha que legal. Que foi muito legal. Você entrou também. numa agência, assim, pra te agenciar? Por um bom tempo, sim. Depois eu já fui por conta. Porque as coisas vão aparecendo, né? Isso. Aí eu falei, como eu não sabia se eu ia ou não ia, depois eu fui por conta. E começou, depois que eu falei que fluiu muito rápido todas as coisas. Enfim, até que eu entrei na ProHal, né? Fui convidada para ser apresentadora. Aí que entrou meu CNPJ de apresentadora. Que top! A ProHal, eu falo que ela é respostas da caiu minha do céu. oração. Caiu do céu, Rô. Porque era a minha oração. Que coisa. Hoje é o meu fixo. Eu falo que lá é o meu fixo. É o fixo. Né? Eu tenho, sim, continuo meus trabalhos pela região, por Lençóis, não parei. Mas hoje eu tenho a ProHal, que é o meu fixo. De cabelos, né? Isso. A ProHal é uma marca de produtos capilares profissional. Hoje ela está aí não só nacional, como internacional. Que chique, né? É uma marca que está há 9 anos aí no mercado, mas ela está batendo de frente com marcas que top. Muito antigas, pela qualidade do produto, pela alta performance. Então, eles me convidaram, né, para ser apresentadora. Hoje já vai faz 3 anos, mais ou menos, que eu já estou na empresa. E foi aonde eu vi o meu trabalho realmente sendo desenrolado. E reconhecido, né? Reconhecido. Olha que lindo. Um lugar que eu aprendo constantemente. Eu cresci muito, muito. Assim, a Larissa de 3 anos atrás não é a mesma de hoje. Então, assim, é uma empresa que cuida, que me reconhece. E eu sou extremamente, assim, muito, 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 mas muito grata, porque realmente é resposta da minha oração mesmo. Olha, parabéns pela ProHal aí, hein? A Larissa tá feliz. Muito. Que bom, Larissa. Ô, Larissa, em que momento que você percebeu que você poderia, então, né, transformar seu Instagram numa ferramenta de trabalho e de influência? Eu vi que todo mundo estava naquela era de influenciadora, todo mundo prestando mais atenção no que estava acontecendo no Instagram. Falei, peraí, se eu postar mais, eu vou conseguir mais trabalho. Verdade. E eu sempre prezei muito pelo profissionalismo. Sim. Então, eu falei, vou começar a postar. Vou começar a mostrar o que eu estou fazendo, postar as fotos, postar os meus vídeos. E aí foi aonde realmente aumentou visualização, aumentou meus trabalhos. Seguidores. Os meus seguidores, eu falo com muito orgulho, são 12 mil, mas são 12 mil orgânicos. Exatamente. Então, assim, é trabalho de formiguinha. Tem gente que fala, eu tenho 120 mil, mas vai ver, não é nada orgânico. Tem muitos que fazem isso. Então, eu me preocupo com a entrega. Tá certo. Então, é 12 mil, mas são 12 mil que me acompanham porque gosta de mim. São 12 mil reais mesmo, pessoas reais que estão lá me assistindo. Muito bom. E então eu sei que realmente eu estou entregando para aquele público que eles querem. Né? E as visualizações, né, os views, né, que você falou aí, eles são enormes, né? Porque daí o Instagram entrega mesmo. Eu falo que até quando eu tinha 2 mil seguidores, era impressionante. Postava um lanche, tinha resultados super legais da pessoa que vendia o lanche. Lari, nossa, várias pessoas vieram aqui porque viram. Tá vendo? Então, assim, números hoje, ele já não é mais o principal mesmo. Verdade. É aquele contato que a gente tem com 200 pessoas, 100 pessoas, 1.000 pessoas, 10 mil pessoas. Com certeza. Mas sendo que realmente são reais, isso é o que importa nos dias de hoje, né? E você está impactando a vida dessas pessoas para uma coisa boa, né? Com certeza. Trazendo... E aí que traz o peso também, né? Porque hoje não é só a gente falar sobre um produto. A gente tem que trazer aquilo que realmente a gente acredita. Verdade. Então, o que eu realmente uso, o que eu realmente gosto, o que eu realmente sei que vai fazer bem. Então, por um tempo, eu passei uma peneira, assim, no meu trabalho. Tá certo. Pelo meu fixo, né? Que é a ProHal, né? Que isso já me ajuda, assim, demais. Então, hoje eu saio, a partir da ProHal, eu procuro os meus outros trabalhos, né? Que eu faço. E eu peguei e passei uma peneira. Eu falei, peraí, eu tenho que trazer qualidade para aqueles que eu estou trabalhando. Sim.
e aquilo que realmente eu acredito. Então, eu comecei realmente a peneirar. Bom, esse aqui eu acredito, isso aqui é legal pra mim, isso aqui eu vou continuar. Não, isso aqui não é legal, então eu vou tirar. Top. Então, isso também pra mim foi muito bom. Isso é muito importante. Eu penso assim também. Eu não faço nada que eu não acredito. Né? Falo, faz aqui um comercial de um shampoo. Ai, mas se eu não acreditar naquele shampoo, eu não vou fazer. Não é? Porque não adianta. Exatamente. Aí dá ruim. Então. Aí fala, mas a Larissa tava lá, tava falando. E é o seu nome que tá, né, em jogo. Isso é muito importante. Não é brincadeira. Verdade. E agora a gente vai falar sobre os sonhos, né? Muitas mulheres, elas se afastam dos próprios sonhos após a maternidade. Eu já fiz isso. Muitas vezes já enterrei meus sonhos, já deixei eles guardadinhos por muito tempo, né? Isso aqui, por exemplo, estar aqui apresentando um podcast é um sonho, acho que de criança. Eu nem imaginava que isso... Era uma coisa que eu sonhava assim, mas eu falava, isso nunca vai acontecer. Né? E Deus, ele faz cada coisa com a gente que a gente nem imagina. E... você se despertou para esse sonho. Você falou, eu posso pôr esse sonho em prática, para viver de novo, né? Sim. Por que eu vou ficar guardando? Mas o que te ajudou a retomar o seu sonho? Como que foi que deu assim, o estalo? Que você falou, eu tenho que viver esse sonho, é possível. Deus. Foi Deus, né? Foi Deus, Rô. Foi Deus. Eu falo que se não fosse a minha fé em Deus, eu não seria nada. Com certeza. É Deus que me sustenta. Verdade. Hoje, eu vivo os sonhos de Deus. Sim. Então, antes de tudo, os melhores, eu né? oro e falo, Jesus, o que o Senhor tem para minha vida? Isso mesmo. Né? Isso é legal, isso não é mais legal. Eu acho também que a minha família é tudo, Rô. Sim. Nós somos uma família muito unida. Que bom. Então, assim, meu pai, a minha mãe, a minha irmã, que tem o trabalho dela, mas ela hoje com tá aqui comigo. Ela se desdobra para poder me auxiliar. Sim. A minha filha, o meu marido. Então, assim, eu acho que a minha família também me dá essa coragem. Sim. E eu falei, meu Deus, eu não posso deixar aquilo que eu amo guardadinho. Verdade. Muita coisa, eu falo que fluiu mesmo, fluiu em Deus isso. Porque na hora que eu imaginei que eu não iria mais trabalhar com isso, foi a hora que o Senhor falou, opa, peraí, não. Não desiste, não. Era só o tempo, né? Exato. E a gente tem um pensamento muito errado de, vou ter filho e vai acabar a vida. Não, nada disso. Verdade. Hoje a Manuela é a minha companheira. Sim. Então, ela queria vir aqui. Devia ter deixado ela vir. Então, mas eu só não trouxe, Rô, porque se ela tá aqui comigo, ela ia ficar aqui. Entendi. Ela ia querer falar. Porque ela Quem tá sabe puxando um dia a gente entrevista ela, né? Eu acho que vai dar bom, viu? Vai dar bom. Eu nunca entrevistei uma criança, mas é uma boa ideia. Ela vai adorar, viu? Porque ela já tá pegando esse jeitinho da mamãe. Com certeza. Ama uma câmera. Com certeza. Ama falar. Os filhos são assim mesmo. Então, a Manu também, ela é muito parceira. Que legal. Então, Manu, a mamãe precisa trabalhar e eu não tenho com quem deixar você hoje. Vamos com a mamãe? Ela vai. Mãe, você precisa que eu ajudo você? Você quer que eu gravo? Então, ela também é muito parceira. Que linda, que bom. Então, nós mulheres, a gente não pode desistir. Né? Desistir. E nem se fechar a pensamentos pequenos, sabe? Sim. Eu engravidei, meu Deus, agora eu não vou... Não! Precisa de uma pausa, sim, né? Porque a gente precisa de algum tempo para poder gerar, para cuidar do bebê. Né? Mas é nessa hora que eu acho que a gente cria mais força de falar, opa, peraí, eu vou parar não, minha filha precisa ver que a mãe dela é isso, que a mãe dela é aquilo. Posso não. E a maturidade também que a gente adquire quando nós nos tornamos mãe, a sua cabeça é outra depois. Totalmente. Como você falou, a Larissa de 3 anos atrás era uma coisa. Agora, imagina a Larissa de 7 anos atrás, antes da Manu. Exato. Você vê a sua cabeça como é diferente hoje? Totalmente, né? Não, os pensamentos são outros. São outros. Então, hoje você aguenta mais o baque, vamos dizer assim, né? Eu acho que não só os pensamentos, como as preferências. Tudo muda muito. Muda. Quando a gente tem um filho... Tudo muda. Tudo muda. Eu falo que você gerar, assim, é dom de Deus mesmo. É dom de Deus, Tem que mudar pro melhor, né? Tem que mudar pro melhor. A maturidade vem na maternidade. Tem que vir. Só não muda nessa época quem não quer. Exatamente. Porque quem tá com o coração aberto para esse momento é o momento de você realmente se tornar a melhor mulher. Eu falo que eu sou quem eu sou por causa dos meus filhos. Sim. Eles me tornaram gente, sabe? E é isso mesmo. Eu sou mulher de verdade hoje por causa dos meus
meus filhos. Porque antes eu era uma menina. Hoje, eu falo, hoje eu sou uma mulher. Porque os meus filhos me ensinaram a viver. Então, é isso mesmo. Coisa linda. E eles ensinam, porque a gente aprende a tirar os traumas que nós passamos antigamente. Exatamente. E a gente tem que curar os traumas, porque a gente não quer passar para eles. Né? A gente tem que mudar totalmente. E você tem que curar cuidando deles, né? É isso mesmo, para não passar. É um negócio muito louco. É verdade. É top isso. É muito bom. E você fala que Deus te surpreendeu, né? Como que a fé te guiou nessa trajetória, nessa história tão linda? Nossa, Rô, olha, eu falo que eu sempre senti essa necessidade, desde pequenininha, de ter Deus, sabe? Sempre. Então, eu buscava constantemente a presença do Senhor. Que bom. E aí nós passamos, né, por um processo dentro do meu lar, que foi aonde a gente se apegou ainda mais na presença de Deus. Então, eu sempre fui muito dependente da presença de Deus. E hoje, eu falo que eu sinto que Ele anda comigo, né? Que eu carrego Ele comigo. Com certeza. E eu vivo os sonhos dEle. Porque hoje eu não faço mais nada antes de fazer uma oração, antes de falar, Senhor, é isso que o Senhor tem para mim, ou não é. Eu tive muitas experiências, muitas experiências com o Senhor, desde pequenininha. Então, eu falo que foi Ele, sim, que fluiu tudo isso em mim. Todos esses sonhos, foi Ele que fluiu dentro de mim. E hoje eu estou conseguindo trabalhar com aquilo que eu amo, viver aquilo que eu amo, né? Cuidar também da minha família. E eu até falo que quando eu era mais nova, eu queria muito ir para São Paulo, trabalhar em São Paulo. Eu tinha esse negócio, menina, né? Não tinha muito... Eu achava que São Paulo para mim ia ser... São Paulo pra gente aqui do interior, né? Não é? Eu falei, meu Deus, se eu for lá, eu vou conseguir. Exatamente. Tinha essa cabeça. E não, foi frustração atrás de frustração. Tá vendo? Não dava porque não deu, porque eu tinha que trabalhar, eu tinha que ajudar em casa. Então, não dava para eu simplesmente largar tudo e ir para lá. Não tinha condições para isso. Fora que, já naquela época, já era bem perigoso. Né? Hoje, então, pelo amor de Deus. Mas, então, meu pai e minha mãe sempre teve essa proteção. De falar, também não é assim. Com certeza. E hoje... O que eu mais trabalho, a cidade que eu mais vou é São Paulo. Então, tá vendo? E tem hora que eu vou pra lá, que eu olho e falo, Jesus, eu tô aqui. E hoje você consegue ir, né? Com uma facilidade, né? Que antigamente... Os tempos são outros, né? É Deus, eu falo que é Deus. Aquela época não era pra você ir. Né? Não. Adolescente, sozinha. E depois que eu casei, e depois que eu tive a minha filha. Tá vendo? Depois que eu achei que eu não iria conseguir mais nada. E foi a hora que eu tô mais indo para São Paulo. Tá vendo só? Para trabalhar. São Paulo é só o começo, né? É só o começo. Vai verdade. Vai longe ainda. E é nisso também que eu falo muito da ProHal, porque é por conta disso. Então, hoje, como eu estou à frente da marca, então hoje a Larissa aparece para o Nordeste, a Larissa aparece... Brasil todo. Na Itália, Na verdade, a Larissa mundo, né? No mundo. É verdade. Então, a Larissa tá aí em lugares que tem gente que nem conhece meu nome, mas fala a loirinha da ProHal. Que legal. E como que surgiu a parceria aí com a ProHal? Conta pra gente. A ProHal, ela surgiu... Na verdade, foi uma surpresa para mim. Eu tinha uma conhecida que trabalhava na época, e ela sempre olhou meu trabalho, sempre falou, essa menina acho que vai ser legal trazer aqui para a marca, né? E foi dando certo. Então, recebi esse convite. E eu lembro que no dia que eu recebi o convite, eu cheguei para poder contar. A primeira pessoa que eu liguei foi para a Lorena. Falei, Lorena, meu Deus, você nem imagina o convite que eu acabei de receber. Falei, mentira. Falei, verdade. Que top. Cheguei, assim, a minha mãe, eu tenho até um vídeo da minha mãe, Rô, depois eu vou mostrar pra você, ela dando pulos. E glória a Deus, eu sabia que ia chegar esse momento. Tá vendo? E o meu marido, nossa, Lari, se você quiser, amor, eu tô lá, tô com você, vamos junto. E, eles estão em São Paulo também. A ProHal é de Lençóis, você acredita? De Lençóis. É de Lençóis Paulista. É de Lençóis. Caramba. A base, né, a estrutura da ProHal hoje... Tudo lá. É São Paulo. Olha que É São Paulo, top. perdão, é em Lençóis Paulista. Então ficou mais fácil ainda para você. Eu gravo lá. Gente, de Deus mesmo. Não é? Muito. Eu falo que eu trabalho hoje na minha cidade. Olha só. Tenho um horário, graças a Deus, muito bom. Então, eu consigo cuidar da minha casa, cuidar da minha filha
e trabalhar com aquilo que eu amo. Nossa, que top. Você Fala, vai lá, você não é de Deus, Rô. Muito. Você vai lá, filma. Isso, Eles que te filmam, então. Isso, eles têm toda a equipe. Então, tem a social media, eu tenho a minha supervisora, eu tenho o videomaker. E eles montam tudo. Eu chego, gravo. Ontem eu tava lá, passei a tarde lá. Legal. Então, eu gravo e aí eu só entro com a minha imagem mesmo. Sim, sim. Né? E aí eles lavam seu cabelo, fazem os produtos. Isso daí eu já aprendi, viu? Você já aprendeu? Isso daí eu já aprendi. Ondular o cabelo, a maquiagem básica, isso daí eu já peguei o jeito já. Depois já vai prontinha. Mas ele já tem toda uma estrutura já. Nossa, que top. E lá pertinho da minha casa, Nossa, graças a muito Deus bom, por isso. E como que é, então, o processo, assim, o que você faz, por exemplo, na sua casa, de criação de conteúdo para manter, né, o seu engajamento com o seu público? Sim. Porque daí você faz com a ProHal, mas o que você faz, você? Tá, aí a Larissa fora ProHal. Isso. Hoje eu tenho uma equipe me auxiliando. Eu senti essa necessidade de trazer, né, mais pessoas para me ajudar. E eu tinha a Rose, que é a minha social media até hoje, mas antes ela trabalhava de pertinho junto comigo. Ela precisou mudar de cidade. E aí deu uma desandada depois, porque é muito difícil encontrar alguém para trabalhar com você do lado, lá gravando, ter a disponibilidade de gravar. Sim. Então, eu me peguei nesse período com dificuldade de encontrar alguém que pudesse me auxiliar. Aí, e a minha irmã tem o trabalho dela, né? Ela te ajuda, mas coitada, também trabalha todos os dias, né? Com o horário das 7 às 5. E aí eu dei uma pausa, porque eu tive essa necessidade de dar essa pausa com os meus parceiros e comecei a reformular o meu trabalho. Falei, peraí, para eu continuar, eu vou precisar reformular, porque do jeito que tá, eu tô ficando sobrecarregada. Sim. Então, a Lorena voltou, né? Hoje eu tenho ela que trabalha junto comigo. Então, no sábado, tem sábado que a gente começa 8 da manhã e para só o dia inteiro. Tenho também o Igor, que hoje também trabalha comigo, e a Rose, que mesmo à distância... Dá uma ajudinha. Ela também me auxilia com os roteiros. Então, hoje a minha equipe são de eu e mais 3 pessoas, né? E agora, graças a Deus, as coisas estão fluindo, estou conseguindo colocar as coisas no lugar e fluir tanto o lado ProHal quanto também a Larissa Fugagnoli. Sim. Também a parte aí. No dia a dia, né? No dia a dia. Isso mesmo. E hoje... eu tenho vários trabalhos, eu trabalho com muitos parceiros aí que estão comigo há muito tempo. Então, eu tenho ótica Mônica Tavares, por exemplo, que é uma ótica que eu já tive até uma coleção de óculos junto com ela. Que foi muito top, foi muito legal. Fomos para São Paulo, fizemos fotos com o Marcos Canoas, que é um fotógrafo muito conhecido lá em São Paulo, faz foto com várias famosas. Conseguimos fazer essas fotos com ele, ficou maravilhoso. Top. Tenho também La Modê, que é uma loja de roupas também, que toda vez que eu preciso tá ali comigo. Hoje eu tenho Banco Cicobi, enfim, eu tenho muitos parceiros. Fora aqueles que eu vou toda semana, que é a Bruna, que cuida do meu cabelo. Eu tenho a Sara, que faz a maquiagem. Então, assim, eu falo que eu sou cercada. A Kátia também, que faz meus cílios, enfim. Tem que trazer elas aqui, viu? Falar pra elas virem aqui. Porque são maravilhosas. Eu sou cercada de mulheres, Rô, maravilhosas, nossa, viu? De parceiras. Que bom. E são mulheres mesmo, acho que todas, né, Lorena? Acho que todas são mulheres. São mulheres... todas com a sua história, com a sua garra, com a sua força. E parceiras mesmo, sabe? De preciso de tal coisa. Corre aqui, vem pra cá. Legal. Eu gosto dessas daí. São boas, viu? Meninas já estão convidadas aqui pro meu podcast. Vem contar a história de vocês. Você vai amar conhecer a história delas. Conhecer todas elas. Ó. Isso aí. E você já enfrentou críticas, dificuldades aí no meio digital? Como que você lida com isso? Meu Deus, conta pra gente. A maturidade, né? Uma coisa que sempre me pegou muito foi em relação a cópias. Como nós somos de uma cidade menor, né? Sim. Então, as meninas acham que as coisas, às vezes as mais novinhas, acham que as coisas são muito fáceis, né? Não pega aquele caminho todo que a gente já quer chegar lá na frente. Vai cortando o caminho. Então, uma coisa que me pegou sempre foi muito as cópias. E aí, isso me incomodava muito. E eu chegava pra minha mãe e falava, pelo amor de Deus, mãe. Gente te imitando. Às vezes você faz um gesto, a pessoa vai lá e faz o vídeo. Porque nós,
A gente pega também pessoas que a gente gosta, vídeos que são inspirações. Sim. Mas uma coisa que eu sempre falo, uma coisa é você pegar a inspiração e trazer aquilo, né, para nossa vida. Outra coisa é a gente pegar, copiar e cola. A gente tem que ser autêntico, né? Isso daí sempre me pegou muito. Mas a minha mãe sempre comigo, Larissa, pelo amor de Deus, não, filha, você tem que viver a tua vida, faz o teu. E realmente, hoje já é uma coisa que eu falo, gente... Nem fica olhando mais isso. Não, quando acontece eu falo no Instagram, eu falo, viu, galera, não é legal isso não, hein? Vamos criar. É isso porque mesmo. É gostoso, diferente. Verdade. Né? Você verdade. criar, você falar assim, nossa, o que eu faço? O que eu posso fazer que ninguém faz? Para onde eu posso ir para um caminho que ninguém pensou? É muito mais gostoso a Algo gente novo, pensar, né? algo novo. Eu também então, gosto. Isso daí sempre foi uma coisa que me tirou um pouquinho do eixo, assim. Mas hoje, com a maturidade, eu já tô passando. E críticas, assim, você já recebeu alguma que você não gostou? Críticas é normal, críticas né, Rô? não são, né? A gente sempre escutei fulano, escutei ciclano. Mas eu sou bem moldada em relação a isso. Hoje eu já não ligo mais, não é bom nem ficar lendo, né? Eu falo assim, que até Jesus o povo critica e fala até hoje. Então, você vê pessoas que... Ele foi perfeito, ele foi criticado. Se ele que foi perfeito, ele foi criticado, é criticado até hoje por muitos. Sim, quem somos nós? Né? Imagina eu. Verdade. Então, não, hoje eu não ligo mais, não, tá? Tem uma amiga influencer aqui da cidade de Bauru. Ela é muito famosa. Acho que talvez uma das influencers mais famosas aqui da cidade. Ela tem, assim, mais de 100 mil seguidores, né? E é porque ela tem uma história de superação muito linda. Ela fez uma bariátrica, né? Ela era muito sobrepeso e ela emagreceu muito. Sim. Mas, ainda, depois que você faz uma bariátrica e você emagrece, tipo, mais de 100 quilos, o seu corpo não vai ficar perfeito, né? Não fica. E aí ela posta lá, gente, tô conseguindo usar, por exemplo, uma calça jeans. Aí tem lá umas pessoas maldosas. Mas ainda você tá usando calça jeans com essa barriga. Tipo assim, gente. as pessoas são tão maldosas. Vazias. Né? Ela fala, gente, eu tô com uma barriguinha, é verdade, mas eu emagreci mais de 100 quilos. E ela tá feliz. Ela tá feliz, sabe? E graças a Deus ela não liga pra essas críticas. Mas às vezes eu fico lendo, porque eu a acompanho, sou fã dela. E dá uma vontade, assim, de bater, sabe? Eu falo, como que pode? Mas isso fala mais inveja. Fala mais sobre a pessoa que tá digitando é verdade. do que a pessoa que tá lá vivendo. Às vezes ela fala, uau, você conseguiu pôr uma calça jeans, que top! Não, vai ficar falando mal disso. E sabe o que é mais triste? É porque esses comentários, na maioria das vezes, são de mulheres. Exatamente, que deveria estar, tipo, impulsionando, né? Falando, nossa, vai firme, continua que você vai ficar melhor ainda. Nossa, olha como você melhorou. Exatamente. Como que tá você só conseguiu. Preocupado com a saúde. Não, barriga. Então... Perdendo tempo de você ir lá e você digitar. Isso é muito vazio. Muito isso vazio. Você vê que a pessoa... Eu tenho dó. Eu também. Da pessoa que perde tempo. Normalmente, quando acontece... É muito raro, graças a Deus. Eu falo que as pessoas que me seguem, a gente já tem uma conexão tão boa. É muito raro, mas acontece sim. Às vezes um comentário lá... Eu dou risada. Uma vez... Eu não esqueço até hoje, Uma vez nós postamos um vídeo antes e depois de uma maquiagem. Eu tenho muita olheira, né? Muita olheira mesmo. Todo mundo tem olheira, né? E eu sou branquinha, né? Então fica pensando aquele panda. Aí postamos. Aí uma menina comentou embaixo, falando, nossa, ainda bem que existe maquiagem. Nossa. Eu dei risada. Eu falei, graças a Deus, né? Imagina se não tivesse maquiagem. Falei, ainda bem que maquiagem resolve pra algum. Exatamente. Mas você vê que comentário, né? Desnecessário. Inveja, né? A gente tem que deixar pra lá, né? A carreira de apresentadora, então, era algo aí que você sonhava. E ela aconteceu naturalmente. Você tem, então, como se diz, essa carreira de apresentadora, você tem usado ela na ProHal? Seria isso, então? Não apenas na ProHal, não. Hoje, lógico, né? Lá é mais, com toda certeza. Mas eu também faço trabalho de apresentadora, também em Lençóis e região. Hoje eu faço cobertura de eventos, quando precisa também. O ano passado também eu apresentei a Facilpa. Que legal. Foi, assim, pra mim, um momento maravilhoso, uma experiência única. Eu fui a primeira mulher em 44, né, Lorena? Apresentadora? A apresentar, a subir no palco. Porque sempre é homem. Sempre homem. Nossa, que sempre top. homem. Foi, assim, um momento
Uau! E jovem, né? Meu Deus, mulher jovem. Foi muito legal. Que top lá. Foi uma emoção, assim, eu sem fim. Vi aquele mar de gente, né? Sim. Te assistindo, né? Te vendo. Então, assim, foi uma oportunidade que eu tive única. Foi uma experiência maravilhosa. E esse ano eu não pude estar por questão de agenda. Mas eu fiquei mais feliz ainda porque o tanto de mensagem que eu recebi falando, Lari, tô sentindo sua falta. Tá vendo? Cadê você, Lari? Que não sei o que lá. Que Aí legal. falei, isso daí mostra que realmente o meu trabalho valeu a pena e vale a pena. Reconhecido, é verdade. Melhor do que continuar é você fazer uma vez, mas você fazer muito bem feito. Nossa, com certeza, que top, tá vendo? Acontece coisas com a gente assim que a gente nem imagina, é verdade. É isso mesmo. Comigo aconteceu também esse final de semana, uma coisa assim que eu nunca imaginei, jamais imaginei. É por causa desse livro aqui, Pedro, o Menino do Coração Nordestino, uma prefeitura de uma cidade aqui pertinho da gente, uma cidade chamada Uru, não sei se você conhece. Não. Então, eu nem sabia também que existia, é aqui pertinho. Nos chamou para o aniversário da cidade, 71 anos da cidade, e eles fizeram um desfile, tipo um desfile cívico, tudo com banda, com fanfarra, com exército. Meu Deus! Olha, um desfile que eu nunca nem vi aqui na nossa cidade, um desfile lindo para uma cidade pequenininha. E eles me homenagearam de uma maneira, por causa do livro. Meu Deus, a prefeitura que emoção! Comprou livros para as crianças, né, para doar para as crianças carentes, né, da escola. E eles me homenagearam, eles fizeram um carro alegórico e colocaram em cima do carro alegórico uma escrivaninha, uma estante cheia de livros. Me puseram na cadeira com uma máquina datilografar, sabe assim? Meu Deus! E eu desfilei na cidade, no carro, por causa de um livro. Eu falei, gente, vocês têm certeza que quer que eu subo lá em cima? Sim, você vai subir para todo mundo te ver. É uma coisa assim que eu jamais imaginei. Não é? Depois subi lá no palco, com o prefeito, com o comandante da polícia, tudo. Eu falei, gente, que homenagem linda. Eu fiquei São as surpresas da vida, né? Assim, eu nunca imaginei isso. Nunca escrevi um livro pensando nisso, sabe? Quando eu escrevo meus livros, o meu intuito é que eles cheguem até as crianças. Sim. Só isso. Mas Deus nos surpreende. A Manuela ia amar esses livros, hein? Ela ia assim, com certeza. Do gatinho é a cara dela. A cara dela, eu falar com ela. Lá, quais são os seus sonhos hoje? Eu contei aí alguns dos meus que têm se realizado e quero escrever muitos outros livros. Mas quais são os seus sonhos hoje? E ainda o que você quer conquistar como mulher, como mãe e como profissional? São 3. Bom, eu acho que eu quero... O meu maior sonho, com toda certeza, é estar pertinho da minha família, né? Educando a minha filha, estando ao lado do meu marido, com os meus pais, com a minha irmã. Isso daí é o meu maior sonho, Sim. com toda certeza, meu projeto de vida. Eu falo que o meu primeiro ministério é a minha casa. Família, é verdade. Continuar firme, muito forte na presença de Sim. Deus, porque sem Ele eu não sou nada. Verdade. Como profissional, eu quero continuar crescendo, trazendo cada vez mais profissionalismo para o meu trabalho, para a minha página, enfim. Eu acho que hoje eu quero conquistar lugares mais altos. Com certeza. Eu quero levar o meu trabalho para outros lugares. Eu falo que eu sou muito feliz em Lençóis, né? Bom. Eu acho que eu já mostrei em Lençóis aquilo que eu trabalho, a minha capacidade. Agora eu acho que o meu maior foco é mostrar um pouco mais para a região. Para a região, É um né? pouco mais Verdade. para os estados. Acho Brasil, né? Para o Brasil. Hoje eu estou Verdade. querendo expandir um pouco mais. Eu quero parar de olhar só ali para a cidade, né? Que é uma cidade linda. Maravilhosa, uma cidade que me abraça também. E eu sou muito feliz, os empresários, as lojas, eu me sinto muito abraçada por eles, né? Mas eu acho que chegou a hora de expandir. Que bom. Então, esse é um sonho, né? Esse é um sonho, é expandir, com toda certeza, ter novos olhares. Que você possa glorificar o nome de Deus aonde você passar, Amém. né? Que eu tenho Amém. certeza que pensando dessa maneira, Ele vai te ajudar Com a toda chegar em certeza. muitos Esse lugares. é o meu maior
eu acho que é o maior sentido da minha vida. Com certeza. Né? Poder falar com mulheres, poder falar que elas podem sim, que elas podem realizar sonhos. Exatamente. Que elas podem ter família, que eu acho que hoje também, Rô, infelizmente, a gente vive num momento onde a família, ela está sendo tão distorcida. Denegrida. Hoje está tudo muito, não deu certo, chega, não deu certo. Não, luta pelaquela pessoa que pela você família. ama, luta pela tua família, luta pelos teus filhos, sabe? Eu acho que hoje está faltando muito perseverança. Verdade. Nós mulheres temos que entender o poder que nós temos dentro da nossa casa. Com certeza. Dentro da nossa família. Então, tudo anda junto. Deus, a família e o profissional. Então, para a gente conseguir ter tudo isso, primeiro nós temos que ter Deus. Sim, Primeira coisa, verdadeiramente, ter Jesus. Depois disso, a nossa casa. A nossa casa é o nosso primeiro lugar. Se está desandando ali, o resto não funciona. Não vai. Não adianta. Não tem como você ser uma profissional maravilhosa e você chegar na tua casa e as coisas estarem... Fracassar a família. Fracassadas. Então, a gente precisa entender que nós mulheres temos essa força. Com certeza. De cuidar de tudo, sim. Nós a gente dá conta, sim. Dá conta. A gente consegue. Por isso que Deus fez a gente, pra gente dar conta mesmo. Então, nós precisamos entender o poder que nós temos dentro da nossa casa e dentro da onde a gente for, onde a gente pisar, nós temos o poder de mudar. A mulher sábia edifica seu lar. Edifica a casa, edifica onde a gente pisa. Verdade. Onde a gente pisa, a gente edifica. Verdade, né? Com certeza. Então, esse é o maior sentido da vida. Que lindo, com certeza. Lá, vamos fazer um bate-volta? Vamos lá, ó. Um momento inesquecível da sua trajetória. Profissional? Pode ser. Meu Deus, foram tantos. Eu vou citar 2, tá? A apresentação que eu fiz na Beauty Fair com a ProHal, sobre um lançamento, que eu acho que isso para mim foi maravilhoso, estar numa feira tão conhecida, né? E tão forte também, que é em São Paulo e nos estados aí. Isso. E eu acho que a Facilpa também. A Facilpa. Para mim também foi uma superação. Que top. Para mim foi grande. Ó, não vale falar ProHal, mas uma marca que te inspira. Olha lá, não vai falar essa. Não posso? Além da ProHal, vamos lá, além dela. Além da ProHal? Pode ser uma outra marca de cosméticos, alguma outra marca que te inspira, que você gosta. Tá. Bom, eu acho que hoje, tirando o ProHal, é uma marca que me inspira. Eu acho que são 2 marcas, na verdade são 2 lojas na qual eu trabalho, que são 2 mulheres muito fortes e elas me inspiram, que é a Lilian, da La Modé, e a Mônica, da Ótica Mônica Tavares. São 2 guerreiras que têm lojas, né? E são 2 mulheres fortes, são 2 mulheres de presença e elas são inspiradoras na minha vida. Vamos trazer vocês aqui, meninas. Legal. Uma dica de beleza que você não vive sem. Uma dica de beleza? Nossa, são tantas! Imagino, né, gente? Ela tem que se cuidar. Acho que uma skincare, né? Não pode faltar. Na hora de dormir? Na hora de dormir, na hora de acordar. Na hora de acordar. Hoje eu me cuido muito mais do que eu me cuidava antes. Eu sempre fiz muita maquiagem. Meu rosto sempre fui deixando. Aí eu falei, opa, chegou nos 30. Falei, já começa... Deixa eu fazer um skincare na dermatologista. Tem que fazer. Então, os cuidados que eu tenho com a pele, eu acho. E academia, com toda certeza, a gente não pode deixar, porque eu gosto de comer. Gosto. Ainda mais nesse friozinho, né, lá? Muito. Nos bastidores, o que você prefere? Calmaria ou adrenalina? Adrenalina. Adrenalina? Adrenalina. Olha aí. Eu gosto de trabalhar sob pressão. Eu já gosto da calmaria. Não, eu já gosto da adrenalina. Tá vendo só? Cada um é de um jeito, né? Um defeito que virou aprendizado. Um defeito? Com toda certeza, a minha falta de organização. Eu tenho muita dificuldade com organização. Organização de dia mesmo, sabe? De acordar e falar, essa daqui... Fazer uma agenda, assim. Sempre. Eu sempre tive essa dificuldade. Tá. Comecei a fazer agenda, eu esquecia de olhar a agenda, né? Eu sou bem esquecidinha. Mas hoje eu tô colocando, hoje eu tô conseguindo que top. Entrar no eixo, graças à minha irmã, que fica em cima de mim. Ela é a sua agenda. Ela é minha agenda, é minha mãe. Cadê essa agenda? Que legal. A gente tem hoje o celularzinho para nos ajuda também bastante. Nos lembrar, né? Eu ponho minha agenda aqui no celular, porque também não dá tempo de olhar a agenda. Isso é legal. Instagram.
para você, é só trabalho ou ele também é terapia? Hoje eu vejo mais como trabalho. Trabalho, né? Hoje, para mim, o Instagram é assim. Eu já penso no que eu posso publicar durante o meu dia. Às vezes tem dia que eu nem consigo publicar, porque às vezes eu estou fazendo gravação de outros lugares e aí eu não consigo, né, tá presente. Mas hoje eu vejo como um trabalho, não é como minha terapia, não. Pelo contrário, às vezes eu tenho até que dar uma... Instagram. Às vezes tem que até dar uma respirada aí, porque eu falei, não tô afim hoje. E hoje eu me respeito também, viu, Rô? Sim, é verdade. Antes eu ficava, meu Deus, eu preciso postar. Hoje não tô afim, tchau. Não vou postar tem hoje, que se respeitar. É verdade. Hoje eu me respeito. O corpo fala, né? Sim. Agora a gente vai falar da ProHal. ProHal em uma palavra. A ProHal, resposta de oração. A ProHal, hein? Que resposta. Muito bom, parabéns. Você já falou, né, dos seus sonhos, mas um sonho que você ainda quer viver? Um sonho que eu ainda quero viver, profissionalmente falando, eu acho que é essa expansão mesmo. Começar a trabalhar mais para fora. Legal. Ser mãe te tornou o quê? Tudo. Hoje eu entendo a minha mãe. Porque você ser mãe... Isso é verdade. Eu falo que é um peso gostoso. Né? É um peso gostoso. E a gente entende a mãe, né? É verdade. A Manuela, para mim, é tudo. Tudo que eu faço, tudo. Pensando nela. Mamãe tá indo trabalhar, mas a mamãe precisa, tá? O papai, graças a Deus, não deixa faltar nada na nossa casa. Mas nós não podemos parar. Sim. Então, isso eu falo muito para ela. Graças a Deus, não falta nada. Mas não é por isso que você vai ficar aqui em casa. Para ter algo melhor, né? Você precisa ter o seu. Isso. As suas coisas. Ter o seu nome. E eu até sempre falei isso quando eu era mais... Quando eu casei com meu marido, eu sempre falei, eu quero ter o meu nome. Sim. Eu quero ser a Larissa. Você fazendo, né? Não só a esposa do Vinícius. Sim. Não, eu sou a esposa, mas ela também é isso. Indivíduo, né? Você ser. Isso verdade, daí também traz mais sentido. Faz, muito bom. E beleza para você lá? O que é beleza? Com toda certeza, a beleza que ninguém vê. É aquela de dentro. Porque não adianta nada você ser maravilhosa por fora e por dentro você tá tão vazia. Verdade. Nós vemos aí tanta gente que são bijuterias. A gente olha e fala, nossa, olha que maravilhosa. Você vai Só tem brilho por fora. Aí vai ver uma pessoa rancorosa, uma pessoa vazia, uma pessoa de aparências. Verdade. Então, uma coisa que eu não quero na minha vida, em hipótese nenhuma, é ser só de aparência. Que top é isso. só ter por fora. É cuidar muito da pele, cuidar muito do rosto, do corpo. E aí? E você? Por dentro? Nossa. Né? Como você está olhando para a vida da tua irmã, da tua amiga? Como que você está sendo? Isso é beleza. É verdade. Beleza é aquela que ninguém enxerga. Beleza de dentro. Nossa, muito, muito boa essa analogia. Porque a bijuteria, ela brilha por fora. Mas por dentro, ela é latão. Ela é latão, né? Exatamente. Agora, a joia, às vezes, ela pode estar até meio assim, sem brilhinho. Né? Se você dá uma lustradinha nela, ela vai brilhar. E ela volta a brilhar. Mas por dentro, você pode bater nela, ela não quebra. Porque ela é joia, né? Exato. Tipo, um diamante, ele não se quebra. Isso uma vez, o próprio Muito Senhor bom falou comigo. Isso Deus falou comigo a respeito sobre bijuteria. É isso mesmo. Porque eu ia num lugar... E esse lugar eu estava pensando se eu ia ou se eu não ia. Será? Meu Deus. O Senhor falou a respeito disso comigo. Vai. Tem tantas bijuterias naquele lugar. Nossa. Tantas bijuterias. E alguém precisa ser... Joia. Trazer a minha presença. É verdade. Né? Trazer a joia. Trazer... Não que, nossa, né? Sim, seja tudo, né? sim, Não é isso também que eu quero dizer. É mas, brilhar assim, o brilho de Cristo, né? Exato. Então, tem muita gente aí que vive a base de aparências. Exatamente. Só aparências. Cuida de muito por fora. E esquece o principal. É verdade. Por dentro. Nossa, top demais. E para nós terminarmos, olha só, já Tava tão bom. Tava tão bom, né? Estamos chegando no final agora. Quero que você deixe aí uma mensagem para as mulheres que te acompanham, mas também para as mulheres que vão assistir nosso podcast, com certeza vão entrar lá para te seguir, né? Quero que você deixe uma mensagem para elas, para essas mulheres que têm esse sonho guardado, que acham que não vão realizar, não importa que sonho seja, fazer brigadeiro para vender, não importa o sonho que seja, né? Ou de fazer um brigadeiro, ou ser lá, sei lá, uma médica renomada. O sonho que você tem que falar assim, se esse sonho foi Deus que me deu,
então ele vai realizar. Se não for, Deus tira do coração, não é Exatamente. verdade? Ele tira. É isso mesmo. Então eu queria que você terminasse esse podcast deixando essa mensagem, né, para essas mulheres que estão aí batalhando no dia a dia e precisam de um incentivo, de uma força. Bom, eu acho que primeiramente, nós precisamos reconhecer a força que nós temos. Muitas mulheres, Rô, não entendem a força que ela carrega. Verdade. Se posicionar e falar, peraí, esse sonho, isso aqui iria me fazer muito feliz. Vou orar. Vou pedir permissão, vou ver se o Senhor fala se é isso mesmo que Ele quer na minha vida. É isso? Opa! Então, peraí. Vamos atrás. O que eu preciso para realizar? O que eu preciso para tirar da gaveta? Isso. O que eu preciso para fazer com que isso aconteça? E nós somos capazes, meninas, nós somos capazes de fazer muitas coisas. Somos capazes de mudar ambiente, somos capazes de colocar mesmo o nosso sonho em prática. Então, não desista do seu sonho. Porque na hora que você menos imaginar, pode acontecer igual aconteceu na minha vida. Sim. Aquela reviravolta que a gente nem espera. É verdade. Né? É verdade. Então, acho que o principal de tudo, reconhecer a força que nós temos. Isso aí, muito bem. Parabéns, Larissa, amei te conhecer, eu também. Amei conversar com você. Ó, daria pra gente ficar aqui um tempão, vontade né? De ficar aqui, viu? Ficar conversando, dava umas 2 horinhas pra gente, a gente ia ter assunto, ia ter mesmo. Papo pra conversar. Mas foi muito bom te conhecer. Espero que você volte outras vezes. Quando você tiver novidades pra gente, quiser vir aqui certeza. Contar pra gente, umas novas parcerias aí, já pensou? Vem contar pra gente. E fala lá pras meninas virem aqui pro nosso podcast. Tô doida pra conhecer elas. Pode deixar, você vai amar. Quero conhecer mulheres fortes meninas, e guerreiras. Eu gosto dessas mulheres aí. Mas eu quero desejar todas as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Amém. Que Deus continue abençoando o seu caminho, seus projetos, sua família, Amém. seus Sua sonhos. também. Muito obrigada. E que você prospere aí sempre na presença do Senhor, que você continue levando luz aonde você Muito obrigada. For, tá eu sou muito grata, muito obrigada por esse convite. Foi muito especial para mim. Com toda certeza eu vou voltar mais vezes. Se Deus quiser. Tava muito bom. Por mim ficava, viu? Ficava, né, lá. Você veio direto de Lençóis agora? Direitinho de então Lençóis. Tem que voltar para Agora Lençóis. Tem um lugar tão bom de comer lá, gente. Eu não vou fazer propaganda aqui, mas depois eu falo aqui tem por lugares fora. bons, viu? Nossa, tem uns lugares gostosos lá. Quem não conhece Lençóis ainda, ó, vale a pena, porque a cidadezinha linda. Um beijo no seu coração. Beijo, Deus querida, abençoe. muito obrigada, Um beijinho viu? para a Lorena, que está aqui com a gente, para toda a sua família que vai nos assistir, para suas seguidoras. Muito obrigada aí pela entrevista, que foi ótima, foi linda. Eu que te agradeço. Bom, Deus Até abençoe. a próxima. Até Amém. a próxima. Você também. Meninas, antes de eu encerrar esse podcast, aproveitando as palavras da Larissa, quero dizer para você que os sonhos de Deus, estes são os melhores para as nossas vidas. Às vezes eles são maiores do que a gente possa imaginar. Às vezes a gente ainda está sonhando pequenininho, sabe? Você tem um sonho e você já acha que é muita coisa. E às vezes Deus tem coisas para você muito maiores do que você imaginou. Então, sonhar os sonhos de Deus sempre são melhores coisas a fazer. Você tem que dizer, Deus, eu tenho esse sonho aqui. Se é da sua vontade, então realiza. E às vezes Deus vai realizar e vai te surpreender, porque na maioria das vezes Ele faz isso, Ele surpreende. Eu tenho vivido na minha vida, a Larissa já contou aqui sobre ela, mas eu tenho vivido na minha vida, não só na minha vida profissional, na minha vida familiar, né, com a minha família, com os meus filhos, sonhos de Deus, assim, que a gente sonhou, mas sonhou pequeno, e Deus fez coisas além, que nós ficamos, meu Deus, como pode isso, sabe? Ele nos surpreende a cada dia, quando nós entregamos a nossa vida, os nossos sonhos para Ele. Então, vale a pena sonhar e vale a pena entregar os nossos sonhos para Deus, tá bom? Então, deixo essa mensagem para você, para que você entregue os seus sonhos e deixa Deus realizar, porque Ele sempre faz o melhor. Um beijo no seu coração, fica com Deus, que você tenha uma excelente, uma abençoada semana e até o nosso próximo podcast, Elas por Elas, um podcast só delas. Até mais! Tchau, tchau!